Galhães, boa noite, tudo bem? Oi, Muniz, boa noite para você e para a Anadédia, para todo mundo que nos ouve e também nos assiste. Boa noite, Vera. Vamos fazer o balanço aí da semana, entender como é que ficam alguns dos assuntos que renderam e que vão seguir rendendo certamente. Vamos começar falando sobre o assunto que dominou aí os debates no final de semana passado e no início dessa semana. Aquela crise dos deportados dos Estados Unidos. Dá para dizer que a gente termina a semana com esse assunto equacionado, agora que se estudam mais acordos, mais regras, ou isso ainda deve ficar no radar do governo com mais problemas eventualmente, hein? Existe aquele ditado, né, Muniz, que diz que o que não tem remédio, remediado está. O governo começou a semana fazendo muito barulho em torno disso, da ideia de que os brasileiros chegaram aqui algemados e acorrentados, inclusive em solo brasileiro, desceram nessa situação, que isso era inadmissível. O PF mandou retirar, abriu o procedimento para investigar, mas ao final da semana, o que se tem mais ou menos consolidado é que dificilmente os Estados Unidos vão aceitar em começar a fazer deportações sem esses procedimentos de segurança. Então, o que se vai poder negociar são medidas ali que atenuem essas condições degradantes. Então, essa ideia de uma rota direta, que foi o que o ministro Mauro Vieira falou em entrevista, então os brasileiros viriam direto dos Estados Unidos, sem precisar fazer escala no Panamá ou em outros países, e a garantia de que em solo brasileiro ninguém vai ficar algemado e nem acorrentado. Fora isso, é muito difícil, todo mundo que eu converso diz que é muito difícil que se consiga algum outro tipo de concessão. Mesmo com essa notícia que se confirmou de que no primeiro grupo que veio, naquele grupo que causou toda essa confusão, não havia nenhum foragido da justiça, ninguém com alguma condenação grave penal, etc. Ainda assim, deve prevalecer o que os Estados Unidos adotam como praxe nessas circunstâncias e aquela ideia de que o piloto é soberano e que para a segurança da tripulação e do piloto, pessoas, mesmo que não sejam criminosas, mas que estejam sob uma forte emoção, com algum tipo de carga emocional muito grande, como é o caso dos deportados, que estão perdendo ali um investimento grande que fizeram na tentativa de buscar uma outra vida, uma vida digna em outro país. Então, que essas pessoas precisam viajar com algum tipo de contenção para evitar um problema a bordo que resulte, por exemplo, em uma falha de segurança num acidente aéreo. Então, isso parece ser o consenso não que o Brasil concorde, mas vai ter que aceitar. Então, o que se está tentando negociar é alguma condição que seja menos degradante, menos indigna, menos humilhante para esses brasileiros, porque a gente sabe que de agora em diante a tendência é que esses voos sejam mais frequentes e que haja mais pessoas sendo deportadas. Então, é isso, o governo tentando amenizar, atenuar o sofrimento, encurtar o tempo de voo, fazer algumas medidas dessas que são paliativas, mas que nem de perto chegam naquele tom que estava no início da semana de vamos nos rebelar, não vamos admitir. Isso daí meio que não deu certo, saiu pela culatra. Outro destaque importante dessa semana, Vera, a pesquisa Quest, que mostrou que pela primeira vez nesse mandato a rejeição ao presidente Lula superou a aprovação. Como é que isso impactou o governo? Já tem movimentações tendo isso em vista? O que o presidente deve fazer? Pois é, Nadédia, o presidente tentou dizer que não liga tanto para a pesquisa, que a pesquisa que vale a do final do mandato, etc., mas a gente sabe que impactou muito. Tanto é que antes mesmo da pesquisa já uma série de medidas vinham sendo gestadas para tentar reverter essa baixa de popularidade que eles também já detectavam em pesquisas internas, quanto depois da sua divulgação foi feita aquela coletiva do presidente, que a gente vai tratar mais adiante, e outras decisões começaram a gravitar em torno dessa ideia de tirar o presidente do palácio, de levá-lo mais às ruas, de fazer com que ele retome aquilo que ele tem, que é conhecido, que é um político bom de lábia, popular, etc.
É uma pesquisa que tem que preocupar mesmo, porque ela mostra que ele tem uma deterioração da sua imagem, mesmo nos grupos que contribuíram para a sua vitória em 2022, então entre mulheres, na região Nordeste, que foi aquela que garantiu a vitória sobre Jair Bolsonaro, a sua aprovação caiu de uma vez só 7 pontos, a desaprovação subiu 5 pontos. Então, são vários pontos de atenção que mostram que tem uma espécie de crise generalizada. Se o governo e o Lula fossem um paciente, a gente diria que ele está em processo de septicemia, prestes a atingir uma septicemia, então precisa entrar com um antibiótico forte, de efeito imediato e duradouro. Então é isso que eles vão tentar, principalmente com a mudança da comunicação. Essa é a ideia, que se o governo comunicar melhor aquilo que está fazendo, já vai haver um ganho de imagem. Eu tenho um pouco de dúvida a respeito da possibilidade de só isso ser uma bala de prata. Não acho que será. Tem problemas na política que vão ter de ser resolvidos e a gestão da economia vai ser crucial também para que esse quadro se reverta. A gente tem vários indicadores econômicos bons, mas tem um deles que é mortal para qualquer popularidade de governo, que é a inflação. Se o preço das coisas, principalmente das coisas mais básicas, que todo mundo usa, como combustível e alimento, sobe, é muito difícil que isso não cause um desgaste na imagem do governo de turno. Então, isso é uma grande razão de preocupação do governo. O governo está quebrando a cabeça para tentar meios de diminuir o impacto do preço dos alimentos no bolso das pessoas, também minimizar a alta que vai ter de vir e do diesel, que já está aí dada. Então, acho que de agora em diante a gente vai ver tanto o Planalto quanto os demais ministérios mobilizados para tentar mudar essa realidade mostrada principalmente pela pesquisa Quest, que foi essa que fez o turning point, né, o ponto de virada em que a popularidade do Lula passou a ter uma rejeição um pouco maior, tudo na margem de erro, mas numericamente maior do que a sua aprovação. Agora, Vera, essa questão que você trouxe da inflação, que é mortal para um governo, tem tudo a ver com o que tivemos essa semana aí, a primeira reunião do Copom sob o comando do Gabriel Galípolo, com a alta de mais 1 ponto percentual da taxa Selic, que já era esperada, mas também já é esperada mais uma alta na próxima reunião, nos próximos meses. Como que a gente entende que o governo chega agora nesse final de semana? O governo e o mercado já digeriram essa alta e essa próxima alta? Como que está essa situação? O mercado digeriu bastante bem, né, Muniz? Hoje é o último dia de janeiro e termina com, aparentemente, uma trégua naquela escalada bizarra do dólar que a gente assistiu nos últimos 2 meses de 2024. Então, se a gente pegar todo o acumulado de janeiro, é a maior queda em volume total desde junho de 2023, até porque estava muito alto. Então, quando começa a voltar para um patamar mais razoável, isso ali em termos proporcionais acaba sendo uma queda bem importante. Então, o mercado reagindo aí a vários fatores ao mesmo tempo, mas um deles foi o fato de que, diferentemente de qualquer teoria conspiratória que havia, o Banco Central trocou de guarda, mas não trocou de diretriz. Manteve a diretriz que ele mesmo já tinha anunciado em 2 atas recentes, de que viria, sim, um choque de juros, porque isso era necessário para tentar trazer a inflação para a meta de novo. Ela ainda está fora da meta, então é esperado mais um aumento. Isso vai levar a que a taxa Selic comece esse ano num patamar quase idêntico àquele que estava em 23, quando os juros finalmente começaram a cair. E a gente lembra que naquele momento, início de governo, um governo ainda popular, um governo querendo gastar muito, tinha aprovado a PEC da transição, tinha aprovado o arcabouço fiscal, o Lula, o Haddad, todo mundo fazendo um coro de, olha, a gente já fez a nossa parte, o Banco Central tem que fazer a dele, tem que começar a baixar os juros. E, de fato, houve esse momento. A gente começou a descer a ladeira dos juros, mas aí houve um repique inflacionário
e o BC teve que começar a subir a montanha de novo. Então, esses ciclos são normais na economia, são vividos pela maioria dos países. O problema é que aqui se politizou demais esse tipo de decisão. O presidente exacerbou esse debate quando tinha o Roberto Campos Neto à frente do Banco Central e agora está pegando um pouco mais leve, que houve a troca do Campos Neto pelo seu indicado, Gabriel Gallipo. Isso não passou despercebido, foi um motivo de pergunta na coletiva, todo mundo falando a esse respeito, e o Lula adotou uma estratégia ali mista. O Galípolo não pode dar um cavalo de pau, correto, portanto, mostrando que começa a entender a independência do Banco Central, mas ele é um ótimo menino, muito preparado, é meu amigo, a gente sempre conversa, dando a entender que eles estão ali conversando e que vai chegar um momento em que o Galípolo vai fazer aquilo que ele espera. Isso já não é bom. Isso já é aquilo que o mercado não quer, não deseja, que é a ideia de um Banco Central muito próximo, muito ligado ao presidente da República. Então, em algum momento, esse cordão umbilical vai ter de ser cortado, até porque vem aí solavanco dos Estados Unidos. Por enquanto, uma das razões de calmaria do mercado é que solavanco ainda não veio. Mas veja que a gente termina a semana com o primeiro anúncio de um tarifaço do Trump, não é? Naqueles valores, montantes que ele tinha falado na campanha, mas já é uma coisa bem expressiva, 25% para o Canadá, que é um país com o qual os Estados Unidos não tem nenhum tipo de contencioso bélico, nada, sempre tiveram uma relação tranquila, amistosa, não é um país comunista, não é um país nada que justifique essa ferocidade, mas já veio uma tarifa de 25%, e aí 10% em relação à China, porque o Trump é bravateiro, mas não pode ser muito, ele sabe que isso pode ter, sim, um impacto enorme nos mercados globais e para muitas empresas americanas, inclusive, então pegou mais leve do que anunciava, 10% para o México, que é um país com o qual ele tem uma cisma tremenda e está em confronto em diversas searas. Então, isso na semana que vem pode já ter algum impacto. Os mercados fecharam tranquilos hoje, mas na segunda a gente não sabe como eles vão abrir, até porque tem sido a cada dia um anúncio diferente do Trump, e a gente não sabe se ele vai folgar em Mar-a-Lago no fim de semana. Pode ser que não folgue. Então, mais coisa pode vir por aí. E todos esses assuntos que a gente vem citando apareceram na entrevista coletiva que o Lula deu na quinta-feira, até porque ele falou bastante, né, muito mais do que a gente vem acompanhando nesse mandato. Foi o suficiente para mostrar que tem algum plano, diretrizes aí para navegar nessa tempestade, Vera? Ainda não, Nadédia, mas foi uma boa fala. Eu achei o presidente com ali um bom tônus, ele estava muito animado, falando bem, uma fala clara, escorreita, ele estava bem disposto, e isso também é importante, sendo que a gente sabe que ele acabou de sair de um problema sério de saúde, ele teve uma queda, aí se submeteu a um procedimento na cabeça e outro no fim do ano. Então, isso era um ponto de atenção que eu acho que a coletiva mostrou que ele está ótimo, plenamente recuperado, com a saúde em dia para tocar essas tarefas do governo que serão muitas, serão múltiplas e serão complexas. Eu acho que a coletiva tangenciou a complexidade do momento, porque ela tratou de todos esses temas, mas ainda é o Lula falando daquele jeito dele e dizendo que como ele fez tudo dar certo nos seus mandatos anteriores, então isso é sinal de que as coisas vão dar certo agora. E nem sempre é assim. A gente sabe que o mundo mudou muito nesse período em que ele ficou fora do poder, de uma maneira brutal, inclusive deixou de ser muito analógico para ser muito digital, e essa parece ser uma das grandes lacunas desse governo. Ainda é um governo de cabeça e ação analógicas, portanto lentas, e, portanto, não muito antenadas com a complexidade do momento. E o presidente ainda não parece ter respostas para alguns desses problemas mais complexos. O problema de como fazer a comunicação digital eficiente e mais eficiente do que da extrema-direita, a ideia de que o mundo do trabalho mudou completamente e o PT, para falar com esse novo trabalhador, tem que esquecer aquela ideia de organização sindical, imposto sindical,
e tudo aquilo que sempre foi o seu mantra, sempre foram as suas palavras de ordem. Então, isso ainda parece muito incipiente em relação ao que o presidente comunica, em relação ao que os ministros apresentam. Eu acho que tem aí uma boa iniciativa dele falar mais com a imprensa, se mostrar mais aberto a mostrar as coisas do governo, voltar a viajar, portanto, mostrando que está bem disposto e bem de saúde, mas a gente ainda tem um longo caminho para saber se isso vai ser suficiente para aquela coisa que a gente falou antes da popularidade e para mostrar que o governo tem um rumo. Vera, olhando um pouco adiante, a gente começa... O final de semana vai ser cheio de movimentações no Congresso, né? Vai ter muito parlamentar por lá, porque tem a eleição... Oi? Vocês estão de plantão, não? Eu estarei na DED também, né? Nós Também. dois estaremos de plantão, estaremos acompanhando tudo. Muniz dá plantão todo fim de semana. Eu acho que a chefia tem que dar um desconto para esse rapaz. Olha, não sou eu que Um estou bom dizendo, plantão. hein? Ó, mas fica um recado por aí. Ô, Vera, esse final de semana é mais do que justificado. Vai ter muita coisa acontecendo lá no Sim. Congresso, a votação para os novos presidentes da Câmara e também do Senado, toda a troca de guarda depois também na segunda-feira, não só nos comandos das casas, mas nas comissões. Hoje, a gente está aí a poucas horas do início dessa votação oficial para os novos presidentes e o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, fez críticas pesadas ao governo nas entrevistas que ele deu. O que muda na relação entre executivo e legislativo nesses novos mandatos ou não muda tanta coisa assim? Eu achei o tom dele bem acima do que o silêncio dele demonstrava, né? Ele estava quieto, sem fazer muitas aparições públicas, concordou com a ideia do Hugo Mota e, portanto, em acordo com o próprio governo, que também está apoiando o deputado, mas agora ele veio a público e acabou demonstrando todo tipo de insatisfação com o que aconteceu nos últimos meses, desde a bongada no seu principal candidato, que era o Omar Nascimento, passando pela seguida intervenção do Supremo na questão das emendas parlamentares. Então, ele falou coisas bem ali pesadas, que ninguém está disposto a embarcar numa nau que está afundando, num barco que está afundando, que o governo precisa de uma reforma total, não só reforma ministerial não adianta, teria que ser da cobertura ao subsolo. Então, falas bem duras que mostram que ele não está satisfeito. Se isso muda substancialmente a relação do governo com o Congresso, não acho, porque ela já não é das melhores. O que pode mudar substancialmente essa relação é quando e se a questão das emendas for radicalmente alterada. E aí o Congresso deixar de ter esse enorme poder que ele tem hoje em dia de determinar a aplicação direta de recursos orçamentários sem transparência e sem muito aval do Executivo. Então, isso está em curso. O Supremo vem fazendo sucessivas tentativas de disciplinar isso, e existe agora um lado criminal dessa história que vai começar, que é esse inquérito contra o Rei do Lixo, que tende a expor uma boa parte do parlamento, que causa muita preocupação em todos os outros poderes e que tem uma pendência sobre quem é que vai relatar. Pode ser que na semana que vem a gente tenha novidades a esse respeito, porque volta o Legislativo, volta o Judiciário e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem uma série de coisas também sobre a mesa importantes, vai ter de opinar. Se ele acha que o relator tem que ser o ministro Flávio Dino, que já é relator de um caso, então, portanto, ele ficaria com esse por dependência, ou se vale a distribuição que foi feita que fez com que caísse com o ministro Cássio Nunes Marques. Então, essa é uma decisão importante, por exemplo, para os rumos dessa decisão. Para o nosso ouvinte entender, é quase como o Supremo dar mais força ao governo ou dar mais força ao Legislativo, a depender de quem for relatar esse inquérito. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho, porque isso sim pode impactar significativamente. Outra coisa que pode ter muito impacto é o comando das comissões. A gente começa a ver aí alguns nomes sendo colocados e um que me chamou a atenção, a possibilidade da senadora Damares Alves assumir a Comissão de Direitos Humanos do Senado. E aí a gente pode ter um embate ideológico importante, como aquele que houve na Câmara nesse último período, quando a CCJ, que é uma comissão bem mais importante do que a Comissão de Direitos Humanos, estava também sob controle do bolsonarismo.
Boa. Fim de semana cheio, sextou cheio, trilha sonora para todos esses dias. Dá para todos esses dias, porque é um disco enorme. O The Weeknd lançou o seu álbum hoje, é um disco que tem 1h30, 22 faixas. Eu ainda não consegui ouvir inteiro, justamente por essa razão, porque ainda não sextei, né? Me pareceu bastante irregular naquilo que eu ouvi. É um álbum importante porque fecha uma trilogia na qual os 2 primeiros discos são muito bons e muito bem sucedidos, que é o After Hours, o primeiro disco dele da pandemia, que, a meu ver, é o melhor disco do ano de 2021, e depois o Down FM, que é a continuação, que é muito bom também. Esse aqui me pareceu pior na primeira audição, mas tem essa coisa aí que ele quer que seja histórica, que é o último álbum dele com a alcunha The Weeknd. Depois ele vai se chamar só Adele. Vamos ver se vai cumprir. Tem a música com a Anitta, que eu acho péssima, mas tá lá, se chama São Paulo, eu acho terrível, de 5ª categoria. E tem uma série de outras participações, Lana Del Rey, Justice, enfim, uma série de artistas, tem o Travis Scott, então, né, um disco irregular, e eu achei estranho que o melhor single que ele lançou no passado não tá num disco enorme, então, sei lá, se vem uma versão deluxe, e aí ele vai pôr esse single e mais 300 músicas, pode ser, mas tá nas plataformas de streaming, aí o ouvinte ouve, se curtir, manda mensagem pra gente que a gente registra. Essa é a música que abre o álbum, também é grande, tem 5 minutos, chama Wake Me Up, e o álbum chama Hurry Up Tomorrow. Pra mim dói, tá? Porque The Weeknd é álbum de um embate na minha família, eu sou entusiasta e os meus filhos são fãs do Bruno Mars, tem essa eterna briga, mas o Bruninho tem mandado melhor que o The Weeknd, eu tenho que admitir, porque eu sou Ju. Agora